Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego, e está nu. Dou-lhes esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Amém? Eu confesso que eu nunca ministrei nesse livro de Apocalipse. E há um tempo Deus tem me falado algumas coisas. E o livro de Apocalipse é um livro assim que é pesado, né? Parece que Deus bate mais do que em qualquer outro livro do que esse. Bate mais nesse do que em qualquer outro livro. Mas, como eu sempre digo, nós precisamos ter um coração ensinável e abrir nosso coração quando nós vamos ler a palavra, escutar, ou quando nós vamos meditar, ou quando nós vamos pregar. E eu queria falar sobre isso hoje. Amém? Vamos orar primeiro. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Jesus, pela oportunidade de te adorar, Pai. Obrigado, Jesus, pelos louvores entoados aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pela administração de dízimo, Pai. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua presença, Pai, pela tua glória. Senhor, nós sabemos que a cada dia, Jesus, é uma oportunidade, Jesus, de ouvir a tua voz, de ser homens e mulheres de Deus melhores, Pai. Que a cada dia, Jesus, na tua presença, Pai, é um tempo, Pai, diferente, Pai. Então, Jesus, que nós não venhamos desperdiçar nenhuma oportunidade e nenhum dos momentos, Pai, ao qual nós estamos na tua presença, Pai. Desde quando nós levantamos, Papai, até agora que nós estamos aqui, Jesus. Pai, como eu sempre digo, Pai, nos dá um coração ensinado, Pai. Essa, Jesus, é a tua palavra, Pai. E nós somos ministrados por ela. Assim, ministra, Deus, o meu coração e o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, não sei se você é igual eu, mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu vou chegando lá em Apocalipse, e aí eu já sei que vai chegar esse texto. Quem dera você fosse quente ou frio, mas você é morno, e eu estou para vomitar você. E essa palavra é uma palavra forte, né? De manhã, quando muitos de nós vamos escovar o dente, se a gente escovar muito rápido, a gente encosta a escova no céu da boca, a gente quase, né? E aí eu fico imaginando, pensando, Deus falando isso de mim, de você, talvez. E aí, quando eu começo a chegar em Apocalipse, eu já fico com um medozinho de leis, porque eu fico pensando: Senhor, será que eu sou morno? Porque às vezes, no decorrer da ministração, nós vamos ler alguns textos, e algumas pessoas que pareciam que era quente, elas eram mornas, ou elas faziam algumas coisas, continuavam fazendo, só que no final provou que elas eram pessoas mornas. E eu tenho tentado, irmãos, mudar o meu foco, a minha expectativa. Às vezes nós viemos para o culto, e eu estou falando isso com respeito aos meus companheiros de louvor. Certa vez, acho que no outro prédio, eu comecei a falar assim: Jesus, eu não quero mais me mover só através das canções, assim. Poxa, se o louvor está legal, aí eu estou ali na bala, mas se o louvor não está, aí eu fico lá triste. Se hoje eu acordei meio estranho, meio coisado, aí eu fico murcho, né? E eu sempre tenho falado isso para Deus: Jesus, eu quero que meu coração queima pelo Senhor. Quando eu olhar a tua palavra, eu não quero ler a palavra, tá bom ali, legal, pronto, né? E certa feita, acho que faz umas 2 semanas, aconteceu algo no meu serviço, mudou os horários,
E aí um cara falou para mim assim, cara, você tem que... Ele não é cristão, né? Ele falou assim, eu aprendi uma coisa, que você precisa aproveitar as oportunidades. E a gente conversando sobre isso. E aí chegou um dia aqui no culto, a gente estava em poucos números aqui. E o normal, né, quando a situação está ruim, não está legal, não está favorável, é a gente também já entrar nesse negócio. E aí eu falei assim, não, cara, não posso. Eu preciso mudar a minha expectativa. Eu preciso entender que eu estou diante de um Deus grande, de um Deus vivo. E Deus se manifesta com bateria, sim, com baixo, né? Se você abrir o seu coração, Deus vai falar com você, não importa o culto, não importa se é no trem, não importa se é na sua casa, basta você mudar a sua expectativa, o seu foco, quem você veio adorar, ou quem você já adora desde quando você já acordou. E aí eu entendi isso. Poxa, cara, não importa o lugar, sempre é uma oportunidade. Às vezes Deus quer fazer grandes coisas, querido, não importa o culto, não importa o lugar. E aí, por causa da nossa visão talvez embaçada, nós atrapalhamos o trabalhar de Deus, porque nós não entendemos que Deus talvez ele não se move da maneira que nós achamos que ele tem que se mover. Então, eu lembro quando eu sempre fui da igreja, mas as minhas primeiras igrejas foram assembleia, né? E aí tinha uma irmãzinha que falava assim na assembleia, pastor. Ela falava assim, não é a igreja que está fria, é você que está frio. Ela sempre falava isso. Às vezes acabava o culto assim, e aí todo mundo, isso tudo foi legal, né, gente? Não sei o quê. Aí no outro culto, isso tudo foi legal. Aí às vezes ela chegava e falava para mim, pastor José, ó, não é a igreja que está fria, é você. E aí eu nunca entendia, poxa, por que ela está falando isso? Só que, querido, entra nisso que eu estou falando. Às vezes sou eu, só que eu quero me adaptar a um movimento que está acontecendo ali naquela hora. E o Senhor, Ele quer que nós, cada vez que nós estamos na presença dEle, não só no culto, que nós aproveitemos essa oportunidade. Eu lembro, esses dias aí o Milton pregando, e o Milton aqui pregando, do jeitão dele, Aí quando eu cheguei ali, eu falei assim, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Não importa, Jesus, quem está pregando, não estou mostrando ninguém, mas não importa se está pregando a apóstolo, se é o pastor, não importa. Eu quero ouvir sua voz, eu quero oferecer o meu melhor. O Senhor fala comigo na minha casa, o Senhor fala comigo no louvor, o Senhor fala comigo quando eu estou trabalhando, na sua casa também não é diferente. E o Milton aqui falando, daqui a pouco eu comecei a me conectar com o Milton, a cabeça dele, e comecei a chorar. E eu sou um cara que, eu não choro por causa de qualquer coisa. O Homem de Ferro morreu. Não, essas coisas eu não choro. Eu choro por coisas tipo, poxa, uma história de vida de um cara que, sei lá, voltou do encontro arrependido, eu choro. Mas coisa boba eu não choro, irmão. E aí o Milton ministrando e eu lá, chorando. E eu falei assim para Jesus, olha, eu quero ter esse sentimento do meu dia a dia. Eu não quero que seja algo momentâneo. Esse dia também, não há muito tempo, eu fui no casamento da minha esposa, era um casamento na igreja católica. E aí o cara começou a ler a Bíblia lá, o pastor, padre, né? Começou a ler a Bíblia. E aí o cara leu um versículo e eu comecei a chorar. Falei, cara, como Deus é da hora, como Deus é top. Comecei a chorar. Aí as pessoas que acharam que eu estava chorando por causa da noiva, né? Só que eu não entendi. Ele estava falando as coisas normal lá, assim. Daqui a pouco ele leu um versículo, falou de Jesus, cara. Aquilo mexeu comigo, me tocou. Falei, caramba, é isso, não é o lugar, é você. Se você está desconectado, você não vai conectar mesmo. Ah, aqui para me conectar tem que ter um louvor legal, Davi Silva, não vai. Porque é você, não é o ministro, não é o louvor, é você. Amém? E há um tempo atrás eu vendo uns vídeos assim, né, de ministração. Aí o tema do vídeo era assim, eu não assisti o vídeo, né? O problema do morno é ele olhar para o frio e achar que ele está quente. E aí eu não sou muito de ficar assistindo vídeo, ministração, um monte de coisa. E eu fui tentado aqui assistir, mas depois eu deixei quieto, passei. E essa frase ficou na minha cabeça, né? Porque às vezes nós somos muito visual assim, né? Aí é isso que eu falo quando eu chego nesse texto, Deus fala assim, seria melhor que você fosse frio ou quente. Porque morno não dá. Porque às vezes eu estou morno e eu fico olhando o irmão que está frio. Ih, olha lá um dele lá. Nossa, que foi legal. E Deus está falando, filho, olha para você. Talvez você é morno.
E aí, quando nós lemos esse texto aí em Apocalipse 3, no versículo 14, né, que nós já lemos, não tem como eu não lembrar desse cara. Vai lá comigo em Josué 14, no versículo 6. Já vou ler, tá? Josué 14, no versículo 6, vai dizer assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Quezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Gades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele me disse isso. Que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda sou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam, com suas cidades grandes fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então, irmão, esse aqui é um texto muito conhecido, né? Que vai dizer que Josué, ele trouxe um bom relatório para o povo, e os 10 não. E aí o Senhor prometeu a terra a Caleb, né? Ó, você tem um bom relatório, você e Josué tem um bom relatório, e a terra vai ser sua. E aí eu não sei se você é como eu, quando eu leio esse texto, eu falo: cara, Caleb, ele estava firme já há 45 anos. Esses dias eu estava conversando com o pastor falou assim: cara, vocês precisam entender que vocês são os próximos pastores, é algo desse tipo. Os próximos pastores, os próximos tal, e vocês têm que me superar, vocês têm que me passar, né? Vocês têm que estar aqui, porque um dia eu não vou estar aqui mais, e vai ser vocês. E aí eu vejo, queridos, que o que define o morno do quente é o tempo. Quando nós vamos ver que Caleb, ele 45 anos, o mestre, ele estava na mesma violência. Se nós formos trazer Caleb para os dias de hoje, numa igreja comum, né? Um ano Caleb estava violento, 2 do mesmo jeito. Tinha dia que Caleb estava triste, mas ele estava do mesmo jeito. Tinha dia que Caleb estava estressado, não estava legal o casamento dele, mas ele estava no propósito do mesmo jeito. Aí você pensa, irmão, 45 anos, Caleb falou: ó. E se você ler o texto, você vai ver que Caleb, ele não falou assim: me dá a terra de graça. Ele falou: eu vou lá. Ele foi lá. Caleb falou assim: ó, pega os caras fortes aí, manda lá dominar os caras, pegar a terra, e depois você me dá. Não, ele falou: eu vou lá. Então, que nós possamos entender isso, queridos, que nós possamos enxergar isso, porque o tempo, ele não parou Caleb, o tempo não transitou Caleb do quente para o morno, porque Caleb entendia: cara, Deus me deu uma palavra. Talvez, não, poxa, já são 40 anos, agora 45, agora eu vou lá pegar o que é meu. E o interessante é que só recebe a promessa quem fica firme. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te entregou algo para você, e aí você, de um momento
está morno, está quente, está frio, está no meio termo, voltou quente de novo, você não consegue apalpar, alcançar a promessa, querido. Nós precisamos ser que nem Caleb. Uma vez que entendeu, uma vez que foi falado com dificuldade ou não, Caleb continuava. Então, lendo isso, eu entendo que Caleb, ele não teve um momento de ficar um pouquinho morno, daqui a pouco ele, não, acho que eu vou voltar para cá. O interessante é que quando eu fui montando essa ministração, Deus me disse algo interessante. Quando nós vamos pegar qualquer coisa líquida, como por exemplo, clara do ovo, você vai colocar a clara do ovo no copo e você vai virar, a clara do ovo vai cair, porque ela é líquida. Mas se você bater a clara do ovo, ela vai virar neve, vai ficar sólida. Só que para a clara virar clara em neve, ela precisa ser batida. Ela precisa mudar. Como que a clara vai virar clara em neve se ela ficar parada? Aí vira, ela cai. Aí Deus me disse exatamente isso. Tem coisas que para ela mudar, que para ela transicionar, ela precisa ser exposta a altas temperaturas. E talvez o maior problema nosso, ou meu, ou seu, não sei se você está se identificando, é porque nós ainda não estamos sendo expostos a altas temperaturas. Porque se você entende que Caleb, nesses 45 anos, ele era ativo. Caleb, desde o começo, ele já trouxe um bom relatório. Caleb, desde o começo, já tinha uma visão diferente. Mas ele esperou o tempo devido para tomar posse da terra e foi lá ainda tomar posse. Então entenda, queridos, aí, isso que Deus vem falando ao meu espírito. Se está facinho, se está molinho, tem coisa estranha. Porque tudo, a grande maioria das coisas para se transformar, precisa ser exposta. Estou falando no caso de comida, mas você entenda que é espiritualmente, tudo que precisa mudar, tudo que precisa se tornar sólido, ele precisa ser exposto a uma alta temperatura, ele precisa ser batido, ele precisa ser transformado. E Deus, ele quer derramar, Deus quer nos dar esse entendimento de Caleb, que permanecia firme, continuava, não voltava, não retrocedia. Poxa, talvez a Bíblia disse que ia demorar 45 anos, mas Caleb, ele estava ali esperando. Eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou continuar na mesma sintonia, eu vou continuar na mesma pegada, até eu alcançar a promessa. Amém? E aí lá em Apocalipse 3, onde você leu, diz assim, ó. Vamos voltar lá. Apocalipse 3, no verso 18, diz assim, ó, dou-lhes esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. E aí, eu não sei se você já percebeu, eu não sei se você já assistiu, quando aqueles caras que coleta o ouro, vende ouro, eles vão lá, tiram o ouro e coleta e depois vende, tem uns que são mais sofisticados. E aí, Deus diz aqui em Apocalipse, compre de mim ouro refinado no fogo. E aí, quando nós vamos ver todo aquele processo do ouro, né? Primeiro tira, aí vem impureza, aí vem barro, aí lava, aí peneira, aí depois ele se derrete, aí depois vende. Então, Deus estava dizendo para aquela igreja morta: compre de mim ouro refinado no fogo. E o que Deus está falando para mim e para você? O que eu entendo quando eu leio esse versículo? Que Deus, ele quer nos refinar. Entenda, compre de mim ouro refinado. Ouro, ele não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que se refina. Você entende isso? Quando Deus está falando do morno e fala assim: compre de mim ouro refinado no fogo, ele já está falando de ouro, ele já está falando de qualquer coisa, né? Então, quando nós lemos, nós entendemos que Deus, ele está se remetendo a pessoas que ele escolheu, a coisas grandes, valiosas que ele entregou para mim e para você. E aí Deus fala: compre de mim ouro refinado no fogo. E aí nós
precisamos lembrar de todo um processo do ouro. E aí nós vamos entender o quê? Que aquele que talvez não é refinado, aquele que talvez entende que, aqui tá bom, eu não quero ser refinado, não, ouro, não, eu não quero nem ser ouro, eu quero ser latão. Aí, queridos, talvez você vai ter uma vida de morno. Porque se Deus, Ele quer refinar o ouro, e o ouro é algo caro, você é algo caro. Deus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Você já é algo caro, você já é algo precioso. Porém, Ele quer te refinar. Só que muitas das vezes nós não entendemos esses processos. Estamos aí, talvez, num padrão de morno. E a gente não sabe as coisas não mudam. Por que está acontecendo isso? Por que eu não estou sul? Por que eu estou aqui nesse nível? Mas Deus, Ele quer o quê? Ele quer nos refinar. Deus, Ele quer nos transformar. Deus, Ele quer pegar esse ouro que é eu e você e quer nos refinar. Leia comigo Provérbios 17, no versículo 3. Provérbios 17, no versículo 3: o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Então, queridos, Deus, Ele quer sim nos provar, para nos aprovar, mas Ele nos prova. O pastor não cansa de falar aqui que Deus nos prova naquilo que nós falamos. Deus nos prova naquilo que nós lemos, naquilo que nós entendemos, naquilo que é ministrado. Ele nos prova. E aí, quando Deus vai nos provar, quando Deus vai nos refinar, quando Deus vai nos separar das impurezas, o que Ele tem ali, queridos? Ele tem ali um ouro limpo, um ouro pronto? Ou talvez Ele tenta refinar eu e você e ainda está cheio de terra, ainda está cheio de sujeira, ainda não dá para refinar, ainda não dá para pesar, ainda não dá para separar. Lá em 1 Samuel 3, no capítulo 8 e 9, você não precisa abrir, nós vamos entender um pouquinho isso. Lá em 1 Samuel vai contar a história de Eli, 1 Samuel 3, no capítulo 8 e 9. E o interessante, algo que eu escrevi aqui, é interessante. Eli, ele foi reprovado durante a sua caminhada. Talvez não todos comecem com o mesmo entendimento, com o mesmo engajamento, ou talvez não com o mesmo propósito, mas quando nós vamos ver a história de Eli, ele era sacerdote. Só que durante a caminhada de Eli, talvez, digo eu numa palavra, talvez Eli começou certinho, talvez Eli era quente, mas aí ele começou a fazer algumas coisas que começou a transicionar ele do quente para o morno. E a conduta de Eli no final, como eu disse no começo, foi uma conduta reprovável. Talvez quando Deus diz a palavra que Deus rejeitou Eli, né? Que Deus ia levantar outro sacerdote, né? Só que talvez quando Deus foi refinar Eli, ele está cheio de impureza ainda. Eu tenho falado, eu tenho ministrado, eu tenho usado pessoas, já falei com Samuel, mas Eli, ele foi reprovado durante a sua caminhada. Algo interessante, abre lá comigo em 1 Samuel 4,13, é sobre Eli mesmo. Samuel 4,13. Quando ele chegou, Eli estava sentado
em uma cadeira ao lado da entrada. Estava preocupado, pois, em seu coração, temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hófni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Veja que interessante. Eli foi reprovado ali na sua conduta, segundo a palavra, e ele até se preocupava com a presença. A palavra diz que Eli caiu para trás, talvez também por causa dos seus filhos, mas quando foi menção à arca de Deus, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e aí Eli caiu para trás, e aí eu já começo a ficar chocado, porque como um homem desse pode entrar no estado de morno se ele se preocupava com a presença? E aí eu começo já a entender, querido, muitas coisas. Às vezes nós estamos adorando, estamos cantando, estamos pregando, estamos preocupados com a igreja, estamos preocupados com a casa de Deus, estamos fazendo um monte de coisa, mas às vezes nós estamos mortos, igual Eli, porque a palavra diz que Eli caiu para trás quando ele ouviu que a arca que simbolizava a presença de Deus se perdeu. E o Senhor, Ele não quer que nós caminhemos desse jeito, querido. Talvez essa palavra é uma palavra um pouco dura, mas que você possa ter um coração ensinado para você entender. Eli, ele se preocupava com a presença. Talvez Eli ali queimava o sacrifício, talvez Eli falava da palavra, talvez ele cantava, talvez ele pregava, mas a atitude de Eli era reprovável. Diante de Deus ele era morto. Ele não era quente, filho, ele era morto. Mas talvez ele oferecia sacrifício, mas talvez ele se preocupava, talvez ele falava da palavra. Inclusive quando nós vamos ler, o pastor Edson falou isso, Eli sabia que era o segredo de tudo. Certa vez eu disse isso também. Ai Samuel, quando Deus chama você, quando ele te chamar, eu já entendi que é Deus. Ah Samuel, fala eis-me aqui, Senhor. Ele sabia tudo, mas ele vivia uma vida morna. Ah, eu conhecia a voz de Deus, Samuel. Ó, fala, faz isso. Mas do que adiantou, querido? Você estava vivendo uma vida morna. Volta lá comigo em Apocalipse, capítulo 3. A mesma continuação depois do ouro aí. Compre roupas brancas e vistas para cumprir a sua vergonhosa nudez. Então, o segundo conselho que está aí é: compre vestes brancas para cobrir a sua nudez. E algo que o Senhor ele ministrou a respeito disso foi que as vestes seria a santidade, a renúncia, a entrega, a obediência, e a nudez seria o pecado. E quando nós vamos ler 1 Samuel 15, 9, nós vamos ver, vai falar a história de Saul. E Saul começou até bem, só que aí depois Saul já começou a desobedecer, já começou a fazer aquilo que ele queria. E o interessante no texto é que vai falar que quando Samuel chegou e falou para Saul, quando Saul falou para Samuel, quando ele chegou, a declaração de Saul é a seguinte: eu fiz exatamente o que o Senhor disse. Se você ler esse texto, você vai ver isso.
Saul vai falar exatamente isso: eu fiz exatamente o que o Senhor disse. Só que o que o Senhor disse era para destruir tudo. E Saul, ele guardou os melhores, guardou o que era de melhor. E Saul, a essa altura, queridos, eu também entendo que ele já estava vivendo uma vida morta, quando ele já começou na primeira desobediência lá atrás. Mas Saul estava achando que estava fazendo certo, e ainda colocando o nome de Deus ainda. Eu fiz exatamente o que o Senhor falou. E aí vem Samuel repreende Saul, porque Saul, ele não entendia que quando ele começou a desobedecer, Deus já tinha o reprovado. Saul não entendeu que ele já tinha entrado aí, queridos, já tinha entrado nessa plataforma de estar morto. Só que ele achava que ele estava fazendo certo, ele achava que ele estava servindo, que era o modo correto de se fazer. Outro texto que me choca quando nós vamos falar de entrar em estado de morto é 2 Coríntios 3:3, você não precisa abrir. Vai falar: não somos como Moisés, que usava o véu para cobrir a glória que já estava desaparecendo. E aí, quando nós vamos começar a ler, quando nós já lemos esse versículo, eu particularmente ainda não entendo o que aconteceu com Moisés, e talvez você não, mas em Números vai falar que Moisés falava com o Senhor face a face. Vai falar que quando o povo se revoltou contra Moisés, Deus disse o seguinte: eu falo com Moisés face a face. Aí Yasmin pregou aqui terça-feira, e Deus falou para Moisés: eu te conheço pelo seu nome. Então Moisés, ele tinha, talvez na minha visão, Moisés é o homem mais íntimo de Deus. Mas aí, porque quando chega em 2 Coríntios diz que não somos como Moisés, que usava o véu para cobrir a glória que estava se esvaindo, que não tinha mais. Então a minha pergunta é, e a sua, é: quando na vida de Moisés começou ele a entrar nesse processo de morno? Porque às vezes, querido, talvez essa não é uma palavra boa de ouvir, mas às vezes nós estamos assim, querido. Nós estamos arrebentados, sem a presença, sem nada. Nós estamos fazendo. E nós estamos colocando um véu no rosto, fazendo aí, dando risada. Tá tudo bem, mas eu estou arrebentado por dentro. Então, uma pergunta que fica para você e para mim: quando que Moisés começou realmente a perder esse brilho, essa glória, e só estava usando o véu só para tampar, só para falar que eu estou subindo no monte, estou orando, hein? Isso é algo triste, é algo terrível, porque aí volta a pergunta que eu sempre falo para você. Eu sei que, como eu disse no começo, talvez o que diferencia, ao meu ver, o morno do quente ou do frio é a permanência dele. Mas às vezes eu posso ser morno e não sei. Às vezes você é morno e você não se acha que você é quente. E eu não estou trazendo uma acusação, eu estou falando para você fazer o exame, eu estou falando para você se analisar. O pastorzão falou que o Anderson que, poxa, já precisa de Jesus voltar, e ele fala: nem te conheço, não te conheço. Como que vai ser? Porque talvez aí você viveu uma vida morta, achando que era quente, e Jesus fala: não te conheço. Então, queridos, vamos nos examinar, vamos ler e deixar o Espírito ministrar, porque essa palavra é uma palavra dura, difícil, e toda vez que eu leio ela, eu já começo a ficar meio coisado, já falo: porque Deus vai dar essa declaração: quem dera você fosse frio ou quente, mas você é morno. E é interessante que às vezes eu posso pensar que ele até está preferindo ser frio, porque quem dera você fosse frio ou quente, mas você é morno. Minha tia, certa vez eu fui falar de Deus para ela, a pastora Sandra falou para mim assim: Daniel, na época, bem anos atrás, eu não quero saber de Deus não, eu já sei para onde eu estou indo. Hoje em dia ela já mudou isso, já falou que quando a pandemia acabar ela quer ir para a igreja, tem minha prima deficiente que é debilitada, mas ela, naquele dia, ela já se encaixou na qualidade de frio, ela não estava em cima do muro. E pior é quando nós estamos em cima do muro. O pior é quando nós estamos que nem Saul, fazendo e fazendo errado. O pior é quando nós estamos fazendo
mas da forma errada. O pior é quando nós estamos que nem Caim, ofertando e Deus está reprovando, cantando e Deus está reprovando. Aí em Apocalipse você está aí tem um último aí, ó. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Vai lá comigo em Juízes 16:16. Antes de nós lermos Juízes 16:16, quando eu estava terminando essa ministração, o mestre Fábio, Deus me falou algo para mim, acrescentar mais alguma coisa aqui, que é interessante. Certa vez nós estávamos discutindo, acho que era eu e o Eric, e aí o Eric falou assim: cara, a palavra de Deus diz assim: se teu braço te faz pecar, arranca; se seu olho te faz pecar, arranca. Aí eu falei para ele assim: príncipe, eu acho que está falando para você realmente arrancar. Ele falou assim: cara, isso não faz sentido, você arrancar seu braço. E aí o Eric falou assim: não, eu acho que ele está falando de pessoas, de um conjunto de pessoas. Está fazendo pecar como se fosse uma maçã, você arranca ela. E interessante é que às vezes nós não arrancamos. Vamos esquecer, não vamos falar de membro, nem de pessoas, nem de nada. Mas às vezes existe algo que está nos levando a uma vida morna, só que a gente não arranca. Eu estava conversando com o pastor antes, e às vezes nós estamos lá mexendo no Facebook, aí tem os vídeos do Facebook, você aperta lá e começa a subir um monte de vídeo. E aí, o interessante que é o seguinte: a Bíblia diz assim, ó, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaria ninguém ficar falando nada, certo? Só que o Espírito Santo que mora em mim, mora em você, você sabe o que ele não gosta. Isso é uma verdade. O pastorzão declarou isso aqui, mas isso é uma verdade. O Espírito Santo em você, ele ministra o que ele não gosta. A diferença é que nós não ligamos. A diferença é que nós não cortamos. Nós estamos mexendo no celular e, poxa, esse tipo de conteúdo não é legal. Eu não estou falando de pornografia. Não é legal. Os pessoas falam, cara, não é legal, corta. Mas o que você faz? Assiste ou continua. Você não vai lá e tira o negócio. Não quero ver esse vídeo mais no Facebook. Você deixa. Então você não corta. E aí você vai entrando numa vida de morno e você não vê. Às vezes tem muitas coisas te roubando da presença, de ter uma intimidade, e o Espírito Santo fala: você, filho, tira isso aí. Só que você não corta, você deixa. Às vezes tem relacionamentos. Ló foi ministrado sobre Ló. E aí a pergunta é: o que Ló estava fazendo lá, meu Deus? Os anjos pegou Ló e tirou Ló de lá, mas Ló estava lá. Ló estava sendo oprimido, estava difícil lá, mas por que Ló foi para lá? Por que Ló continuou lá? E talvez Deus falou para Ló: corta, arranca esse olho, pelo amor de Deus, Ló. Arranca esse braço. Mas Ló: não, vou ficar com esse braço ruim aqui que ele está me ajudando. O pecado é bom, que nem foi falado aqui. Então, queridos, façam uma análise. Aquele olho que tem te trabalhado, aquele braço que tem te trabalhado, corta para você não entrar numa vida de morno. Amém? Agora vamos ler lá Juízes. Interessante que, antes de nós lermos aí, Sansão, quando você vai ler a história de Sansão, vai discorrer toda a história de Sansão. Sansão, certa vez, ele ficou com sede, orou a Deus. Se você lá, você vai ver: Senhor, eu vou morrer de sede aqui, foi mais ou menos a declaração dele. Ele orou, Deus enviou água. Sansão, ele era nazireu, ele era separado com um propósito, mas Sansão vivia uma vida do jeito que ele queria. Vou pegar essa mulher, vou casar com outra, vou escolher o que quiser. A mãe: não, Sansão, escolha não, eu escolho o que quiser, porque eu gostei dessa. Sansão já estava, queridos, entrando com uma vida morna, e ele era nazireu, e ele tinha um propósito. Só que às vezes
Mesmo Sansão sendo morto, ele estava orando. Porque Sansão orou quando ele estava presidiado. Mesmo Sansão estando ali entrando num processo de frieza espiritual, Sansão ainda estava com força, Sansão estava matando os filisteus, Sansão estava carregando portas da cidade no braço. Mas Sansão não entendia que ele estava entrando com uma vida morta. Vamos ler aí, Juízes 16. Importunando o tempo todo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele contou seu segredo: jamais se passou navalha na minha cabeça. Disse ele: pois sou nazireu desde o ventre materno. Se for raspado o meu cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. Eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, essa declaração que na minha versão diz importunando, a Bíblia vai dizer que Dalila ficou lá: Sansão, fala o segredo. Aí o Sansão, mentira. Ô Sansão, fala o segredo. Aí o Sansão vai mentir de novo. Sansão, ele estava brincando. Eu não sei se você consegue entender isso. Existia algo de precioso, que era o cabelo dele, que era também a presença de Deus e que era o propósito dele. Mas Sansão estava lá brincando, Sansão estava lá falando: não sei o que, corta meu braço, não, dá na minha mão, não, vai trança na minha cabeça. Sansão estava brincando, e o texto diz importunando. E aí, quando nós levamos isso para a nossa realidade, queridos, o que tem te importunado? O que tem aí de verdade tentado tirar você, tentado levar você para esse plataforma de frieza, de ser morto? Porque a Bíblia diz que Dalila ficou lá: vai Sansão, fala. E Sansão, estou brincando com ela: não, amarra meu braço, amarra meu pé, não, amarra minha cabeça. Não. Só que mal ele sabia que ele estava passando por um processo que ele ia chegar a ser morto. Só que ele não entendia. E Sansão, como eu disse, estava orando. Sansão estava com força, Sansão estava carregando porta, estava matando o filisteu, mas estava chegando o tempo dele de ele entender: poxa, cara, olha, eu cheguei num tempo que eu fiquei morno, só que eu estava achando que eu era quente. Então, esse terceiro de Apocalipse talvez seja a cegueira espiritual. Compre de mim colírio. Às vezes nós estamos cegos, querido. Às vezes nós estamos fazendo totalmente o contrário do que Deus falou. Às vezes nós estamos trilhando outro caminho e nós estamos cegos, que nem Sansão. E talvez nós estamos cegos, que nem Eli. No mesmo capítulo, lê lá o versículo 30 de Juízes 16. A oração de Sansão é: ao soberano Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me forças, mais uma vez, e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. O louvor pode subir já, tá? Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Aí você vai comigo em João 3, 24, para você entender. João 3, 24. Desculpa, João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Então, irmãos, o que nós entendemos ao final? Sansão, ele entendeu que ele entrou aí em um processo de fraqueza. A palavra diz que Sansão se levantou e falou: vou atacar os filisteus como da outra vez. E a palavra diz que o Espírito de Deus tinha se afastado de Sansão. E aí ele entrou aí em um momento de
de fraqueza. E aí na sua morte, Sansão matou mais gente do que quando ele estava no auge, achando que estava forte. E a palavra em João 12:24 diz que a semente, ela só vai frutificar depois que ela morre. E eu não estou falando que você vai morrer, só estou falando que o segredo de você entender, para você não entrar em um processo de morno ou frio, é você entender que você precisa matar a sua carne, que você realmente precisa morrer, porque quando a palavra fala que a semente ela só dá fruto depois que ela morre, Deus ele quer nos forjar, Deus ele quer nos refinar assim como ouro, porque ouro é algo precioso, mas nós precisamos abrir mão, queridos, talvez do divertimento muitas das vezes, nós precisamos abrir mão talvez das coisas que são legais, porque senão nós vamos entrar em um processo morno e não vamos saber, e nós vamos ficar olhando para o frio achando que está quente, se está morno também está igual ele. Amém?